Cordiais saudações, meus amigos criadores. Como é que estão? Tudo bem? Terça-feira, dia de mais uma live. Como sabem, lives sempre diárias, entre as 19 e as 20 horas. Vamos aguardar aqui um pouco para os amigos criadores começarem a entrar. António Correia, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, amigo António. Pedro Correia, boa tarde a todos. Olá, amigo Pedro, como está? Nuno Duarte, boa tarde, Vitor, e aos próximos que aparecerem. Tudo bem, Nuno, como estás? Pois é, meus amigos, hoje temos aqui uma live de perguntas e respostas. Poderemos abordar aqui qualquer tipo de temática. Sintam-se à vontade para colocar aí nos comentários. Não se esqueçam ainda de deixar o vosso like. Temos aqui 8 amigos agora na live, temos 2 likes. Portanto, hoje vamos tentar chegar aos 45 likes no decorrer da live, ok? Hoje temos aqui o parceiro comercial Cantinho da Passarada. Vocês poderão entrar em contacto através do Facebook e do Instagram para solicitar as vossas encomendas. Tem aqui no segundo link da descrição 5% de desconto sobre toda a gama de produtos que o Cantinho da Passarada vende, ok? Portanto, sintam-se à vontade para entrarem em contacto com esta loja e beneficiarem do desconto promocional que este parceiro comercial está aqui a deixar, ok? Pois é, perguntas e respostas. Não sei se já viram ali os London. Eu iniciei aqui a live mostrando ali os London mais uma semana e está uma transformação brutal dos London. Eu posso ir mostrar outra vez, só para vocês terem aqui uma ideia. É qualquer coisa. Deixem-me só virar a câmera, por favor. Tanto como podem ver, talvez deste lado se veja melhor. Estão aqui passarinhos que já estão num estado muito avançado da muda, já se consegue notar perfeitamente. Este vai ser um futuro branco, como estão a ver. Aquele ali vai ser um amarelo intenso, aqui este vai ser outro branco. Temos aqui ágatas também, nevados. Aqui passarinhos muito interessantes que estão numa fase muito boa da muda. Este acabou de tomar banho e por aí fora. Ora, deixem-me lá ver aqui os comentários então. Espero que o dia tenha corrido bem. Aqui hoje foi muito melhor. Hoje aqui o máximo do calor atingiu 36 graus. Já foi um bocadinho mais confortável, embora dentro do Canaril ainda estivesse algum calor, o que é normal, não é aquele efeito de estufa que as ondas de calor provocam. Mas hoje já foi mais fácil. Hoje, por exemplo, às 17 horas, já a temperatura estava a baixar, já estavam aqui 33 graus e agora já está nos 31. Portanto, está top relativamente aos últimos dias. Nada a ver. Nuno Duarte, e boa tarde aos que entram primeiro que eu. Ilídio Gomes, boa tarde amigos, abraços e tudo bom para todos. Olá amigo Ilídio, como está? Tudo bem? Japtuno, boa tarde. Olá amigo, como está? Tudo bem? Pedro Correia, hoje teve calor, mas tolerou-se. É verdade, era isso que eu estava a referir. João Carlos Badal, boa tarde a todos. Virgílio São João, boa tarde a todos. Olá, amigo João. Olá, amigo Virgílio. Angler Tuga, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? É verdade, hoje já foi um calor mais tolerante, mais tolerável, assim é que é. Já se conseguiu levar melhor, os passarinhos também já se sentiram menos tocados, porque os passarinhos estavam a começar a ficar bastante tocados logo ali a partir da hora do almoço. Começavam a abrir o bico e começar a arfar. Eu tinha logo que proceder aqui ao borrifamento tanto do espaço como das próprias aves no interior das gaiolas. Mas hoje já não houve essa necessidade. Eu consegui manter sempre as temperaturas ali mais ou menos entre os 28 e 29 graus, portanto, comparativamente aos 34 de ontem, foi excelente, excelente. João Carlos Badal, por aqui continua aos 40. Ui, amigo, poças, mas penso que haverá tendência a baixar a temperatura um pouco nos próximos dias. Eu já estive a ver a previsão do tempo até ao fim de semana aqui nesta zona e vai andar agora sempre aí na volta dos 30, entre os 31 e os 35. Não vai aumentar muito mais do que essas temperaturas. O que é excelente, é excelente. Poças, isto tem sido demais. Paulo Palmeiro, boa tarde amigo Vitor e todos os criadores. Hoje aqui teve 35, pois lá está, foi como aqui. Olá amigo Paulo, como está? Tudo bem? Como estás? Tudo bem? Aves Silva, boa tarde a todos. Olá, tudo bem?
Pois é, meus amigos, hoje uma livezinha de terça-feira, estamos quase a chegar ao meio da semana, portanto uma livezinha de perguntas e respostas. Se tiverem alguma questão, alguma temática, alguma pergunta que queiram colocar, força aí nos comentários, tanto eu como os amigos criadores aqui presentes, teremos todo o prazer de falar um pouco sobre essa temática, essa questão, essa pergunta, ok? Pronto, eu aqui quase a entrar na muda, né? Já começo a não ver a hora para os passarinhos novos que ainda estão dependentes dos pais ficarem independentes, para depois desligar as luzes e alterar aqui completamente aqui a forma aqui do canaril e partir aqui para a muda da pena, a ver se corre bem, a ver se não terei mortalidades aqui no decorrer da muda e a ver se as coisas correm bem, a ver se começam a aparecer aqui uns passarinhos engraçados, não é? Nós começamos a colocar a fasquia num determinado nível e depois queremos sempre mais. Sabemos que nem todos os anos isso é possível, mas o objetivo de um criador é tentar sempre subir mais uma escada no processo de melhoramento do seu plantel, à procura da excelência, embora a excelência não exista, mas o objetivo do criador é tentar subir sempre mais um grau de ano para ano. Vamos ver como é que as coisas correm. Meus amigos, 10 likes, vamos lá, quem ainda não colocou o joinha, coloquem, por favor. A ver se hoje conseguimos chegar aos 45 likes, ok? Para cobrarmos a quantidade de likes de ontem. Ora, Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, como está? Tudo bem? Aves Silva, a fêmea deixou o ninho a faltar 3 dias. Seria do calor. Até tenho a certeza que deixou mesmo o ninho, já abandonou mesmo de vez. Às vezes pode ter sido por causa do calor. É pena, há 3 dias do final do choco, não é muito normal as fêmeas abandonarem o choco. Acontece sim, por exemplo, são os 13 dias de choco e passam 15 a 6 dias e há fêmeas que levantam, porque elas próprias não sentem vida no interior dos ovos e acabam por sair do ninho e abandonar o choco. No entanto, é uma pena. Paulo Palmeiro, estou muito preocupado com algo que anda por esta zona da margem sul. Então, amigo, o que é que se passa aqui na margem sul? Conta lá, amigo. Pedro Correia, no passado dia não tive a oportunidade de dar a minha opinião sobre o valor das aves. Para mim, devia de haver um género de um mercado de passarinhos onde quem quisesse. Lojas, criadores, pessoas individuais. É uma ideia, amigo. Isso é algo que, em princípio, e a meu ver, deveria partir dos clubes. Às vezes os clubes deviam fazer um bocadinho mais. Eu sei que a Almada, por exemplo, tem feito, ou fazia, até há pouco tempo, fazia um tipo de um mini mercadozinho lá na sede do clube, onde as pessoas poderiam levar os seus passarinhos para pôr à venda. O problema é que depois, normalmente, só as pessoas dali daquela zona da Almada é que vão ao clube com frequência, não é? Quem for um bocadinho mais longe não vai constantemente ao clube ou todos os fins de semana. Mas pronto. Paulo Palmeiro, principalmente à noite. Então, amigo, o que é que se passa? Não me digas que é o gambuzino. Tu não me digas. Aves Silva, gostava tanto de ter tido mais algum. Pois, rapá, realmente é uma pena. Nuno Duarte, Vitor, YouTube com novidades com estes símbolos à frente no nome ou já está a contabilizar alguma coisa para o sorteio de sexta-feira? Não, é mesmo do YouTube, meus amigos. Isto vocês, pelo facto de estarem constantemente aqui, de estarem constantemente a participar, o próprio YouTube permeia-os por essa situação, ok? É normal que vocês verifiquem aí alguns bonequinhos, algumas coisinhas, porque é o próprio YouTube que considera que vocês são subscritores fiéis. E então atribui-vos tipo como se fosse uma medalhinha, uma representatividade por estarem sempre aqui nas lives, ok? Pedro Correia, que pudessem comprar. Sim, era interessante ter esse tipo de feiras, eu também acho que sim. Mas pronto, é algo que não se pensa muito na ornitologia, infelizmente, não se pensa muito nisso. E depois, quando há alguns clubes a fazer, também há pouca aderência. Por exemplo, lá em Almada, pelo que eu tenho visto, há muito pouca aderência. Ou seja, fui lá uma vez, aquilo que eu vi foram os criadores basicamente ali todos da Almada. Vi poucos criadores que não fossem ali da zona. É uma pena. Em Setúbal, eu sei que aqui há uns anos, eles também, quando abriam ao sábado de manhã, também existia essa situação. Os criadores podiam levar uma gaiola com alguns pássaros, ficavam ali à porta, porque aquilo tem ali um tipo de um. Faz parte do prédio, faz tipo como se fosse um telheiro e fica ali uma sombra. E os criadores também podiam ficar ali a tentar vender as suas aves, coar as suas aves, mas não sei se ainda se continua a efetuar ou não. Mas é algo realmente interessante. Ora,
Ora, vamos lá ver aqui. Mentirinha, boa tarde meu amigo, olá, como está? Como é que está o tempo aí no Brasil? Já está melhor? E o amigo, como é que está? Aves Silva, sim, está cá fora. É pena, muita pena. Há 3 dias do objetivo, realmente é uma pena. E Lídio Gomes, Necton Bio é bom para a muda da pena? Amigo, olá, boa tarde, como está? Eu não uso, mas eu penso que sim. Eu não conheço propriamente a gama Necton Bio, ou será que é próprio para a muda da pena? Eu vou ser sincero, como não uso, não lhe sei responder. Outra coisa, meus amigos, coloquem aí nos comentários. Eu hoje estou a fazer a live sem o microfone, que eu tenho notado nas últimas lives o microfone está a fazer um bocadinho de ruído e provavelmente é o fio que já não deve estar em boas condições. Eu hoje estou aqui a falar sem microfone. Digam-me só se o áudio está bom, se me estão a ouvir bem, ok? Agradeço esse feedback só para ver se as coisas assim continuam a funcionar ou não, ok? Ora, vamos lá ver aqui, onde é que eu estava? Aves Silva, que bonecos novos são estes? Pronto, era o que eu estava a dizer. Isto é o próprio YouTube que vos permeia pelo facto de estarem aqui com frequência nas lives, ok? João Carlos Badal é do calor. Pedro Correia ainda faz, ok, pronto, top, excelente. Aves Silva, que pena e estava galado. De mentirinha. Boa tarde, meu amigo. Qual o tema de hoje? Hoje é tema livre, meu amigo. Se tiverem alguma pergunta, alguma questão, algum assunto que gostassem de ser aqui debatido, sintam-se à vontade, coloquem essa questão, coloquem essa pergunta e aqui entre todos nós iremos tentar responder. João Carlos Badal, cada vez que escreva aparece esse símbolo. Pronto, é bom sinal, amigo. É uma premiação que o próprio YouTube vos dá, ok? Aves Silva, porque tem uns chapéus. João Carlos Badalé, estou a subir no ranking, é exatamente isso. O YouTube gosta de fazer este tipo de coisas. Pessoas que interagem com frequência no canal, seja através das lives, seja através de comentários nos vídeos que são colocados no canal, o YouTube gosta sempre de deixar um símbolozinho. Normalmente também deixa um símbolo para quem faz uma contribuição para o canal, ficam com um símbolo diferenciado. Portanto, são coisas que o YouTube gosta de fazer. Há quem gosta, há quem não gosta, mas eu também não tenho grande poder sobre isso e grande influência, é mesmo o YouTube. Paulo Palmeiro, Vitor, não sabes, há uns dias atrás não consegui dormir, não ando por esses lados, gambuzinhos depois da meia-noite. É engraçadinho. Para quem não está a par daqui da piada do Paulo Palmeiro, eu há 2 noites atrás estava um calor que não se podia, e aí por volta da meia-noite vim com o meu filho Dinis dar um mergulho à piscina e tirei umas fotos de palhaçada, a chamada foto do Mete Nojo, como eu já falei aqui numas lives, em que eu estava dentro da piscina mais o meu filho e depois decidi pôr um texto a dizer que andava à procura de um animal muito perigoso que tem sido visto aqui na zona sempre a partir da meia-noite, que era o gambuzino. Não sei se vocês, quando eram novos, iam à caça ao gambuzino, que a malta mais velha punha a malta mais nova, feitos malucos, à procura dos gambuzinos. Então aqui, quando eu era mais pequenino, então era assim, eu tinha que levar uma saca de sarapilheira, tinha que levar um rádio ligado na Rádio Renascença, punha o rádio dentro da saca de sarapilheira e depois quando deixava o saco aberto no meio do mato, depois escondia-me e depois tinha que fazer um som maluco que era tipo o canto dos gambezinhos, que era para ver se algum gambezinho entrava no saco. E então eu, coitadinho inocente, assim como muitos outros, éramos sujeitos aqui a estas brincadeiras a ver se apanhávamos gambezinhos. Aves Silva, eu não tenho esse boneco, Batota. Pronto, lá está. Eu não tenho nada a ver com isso. Isto é mesmo algo que o YouTube coloca para os principais fãs. Não tem hoje, se calhar poderá ter amanhã ou depois da manhã. Mas eu, como eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, meus amigos, ok? É mesmo o YouTube que faz esta contagem e que considera quem tem o símbolozinho ou não. Pronto, não. Porque é como eu digo, isto não é só pelo facto de estarem aqui apenas nas lives. Isto também tem a ver com todo o historial no próprio canal. Todos os comentários são colocados nos vídeos, desde que o canal existe, não é? Portanto, isto vai buscar a contabilização das vezes que vocês interagiram no canal. Ora, Aves Silva, isto não vale, só faltei uma vez, sem direito a bonecos, pronto, mas é como eu estava a dizer, não é só pelas lives, é por tudo. Angler Tuga, aqui perto em Passos de Ferreira, há feira todos os domingos de manhã.
Estas feiras que nós ainda vemos a norte do país, eu não tenho conhecimento que exista alguma aqui a sul e acho que fazia falta. Estas feiras são muito boas porque, para além de se encontrar lá comerciantes que vendem produtos, ou seja, não temos que ir obrigatoriamente sempre às lojas adquirir produtos, porque muitos desses comerciantes aderem a essas feiras e estão lá. Também temos muitos criadores de aves que também vão lá escoar os seus passarinhos. Ou seja, são feiras que acabam por ser consideradas um bocadinho diferente dos mercados que aqui nós vemos. Praticamente são sempre os mesmos 2 ou 3 comerciantes que lá estão a vender produtos e a vender passarinhos. E normalmente vemos lá mesmo criadores nessas feiras a norte do país, sendo melhor podermos adquirir uma ave diretamente ao criador do que se formos adquirir a um feirante, não é? Que leva as aves constantemente de uma feira para a outra e de outra para a outra e depois chega à loja, volta a colocá-las nas gaiolas e depois tem que trocar outra vez para levar para a feira e essas aves normalmente estão super estressadas. Meus amigos, não se esqueçam dos likes, temos aqui 16 likes, vamos lá ver se conseguimos chegar aos 45, ok? Aves Silva, é só o João que tem. Não, eu penso que não. Eu aqui não consigo ver quem tem, mas penso que não, até porque o Nuno também já disse que também tinha. António Correia, só tenho 2 casais ainda com crias, os restantes casais já estão separados, tenho que meter a gota de frontline, ou espero que todos os casais acabem as criações. Não, o amigo pode já colocar naqueles casais que terminaram, pode já colocar a gotazinha de frontline, pronto. Essas aves ficam já vacinadas, entre aspas, para o piolho e para os ácaros. Quando essas crias ficarem independentes, também mete logo a gotazinha na nuca e nos pais das crias também, ok? Se quiser esperar, pronto, pode esperar, não é? Também pode esperar. É uma questão que o amigo é que terá que decidir. Ave Silva, grande pena, vou colocar no ninho. Pois, mas ela se já soltou, em princípio já não vai agarrar. Ave Silva, sim, o áudio está bom. Obrigado, obrigado, amigo. João Carlos Badal, o som não está bom. Não está bom, amigo? António Correia, o áudio está bom? Ou é do meu PC? Pois, veja lá, com aqui vários amigos a dizer que o áudio está bom. Ave Silva, então só premiou o João. Dimensão Chirinha, aqui o tempo está frio, um pouco menos que antes, mas está ventando muito. Hoje aqui também levantou um ventozinho, como as temperaturas desceram um bocadinho, levantou-se aqui uma brisazinha agradável. Nuno Duarte, o áudio percebe-se bem, mas tem umas interferências. Ok, amigo, eu vou ter que arranjar aqui outro microfone, porque acho que aquele também já não está grande coisa, acho que o fio também já não está grande coisa. Citalândia, boa tarde, olá amigo, como está? Tudo bem? Dimensão, rapaz, o áudio está bom. Rapaz, falando em áudio, tem vídeo que vou assistir que não dá para ouvir o criador, só o canto das aves. Mas que são vídeos aqui do canal ou de outro canal, amigo? Elídio Gomes, mete um like, ok. Dimensão, estou top 3 loucura, caí já. Carlos Almeida, qual é a melhor iluminação para um canaril sem luz natural? Eu aqui não aderi à história dos LEDs. Há muitos criadores que aderiram à história dos LEDs, ou seja, LEDs colocados no interior das gaiolas. Eu não aderi a essa moda. Eu continuo a usar as lâmpadas de tubo UV, ou seja, que imitam os raios ultravioletas do sol. Para mim estimulam-me bastante bem as aves. Eu tenho aqui, em nível de reprodução, tenho aqui uma taxa muito boa, portanto eu não mudo. Ou seja, as lâmpadas de tubos no teto, lâmpada UV, já uma vez que eu crio no interior e os passarinhos raramente conseguem contacto direto com o sol, a não ser quando eu os trago cá para fora, como estão ali aquelas 2 gaiolas, e então eu prefiro as lâmpadas de tubo UV. No entanto, muitos criadores aderiram a essa situação das lâmpadas LED, ou seja, principalmente lâmpadas no interior da gaiola. Sendo assim, não tem que se preocupar muito com a iluminação no canaril, no aviário. O que é que eu acho das lâmpadas LED? Vou ser aqui muito sincero. Nunca fiz uso, mas é a percepção que eu tenho. Eu considero que as lâmpadas LED acabam por estressar muito os passarinhos. Normalmente essas lâmpadas estão ligadas durante a altura toda da criação e vocês já imaginaram se vocês tivessem cerca de 4, 5 meses constantemente durante o dia a levarem com uma luz LED sempre em cima. Os passarinhos também devem chegar a um ponto que se estressam muito com essa sobrecarga de iluminação, de luminosidade, no espaço onde são obrigados a ficar durante 4 a 5 meses. E então eu acho que isso acaba por estressar a médio e longo prazo muitos passarinhos. Poderei estar enganado, tudo bem, mas é a opinião formada que eu tenho.
é um facto, sem experiência de alguma vez ter experimentado, não digo o contrário, mas pronto, epá, não considero que as lâmpadas LED sejam muito benéficas, até porque depois há aquela história que eu já ouvi criadores a dizer, se eu não colocasse as luzes LED no interior das minhas gaiolas, por exemplo, as gaiolas das filas de baixo, como apanham menos luz da iluminação que está no teto, criam mais tarde, ou criam menos, ou nem criam. Isso é uma falácia. Eu aqui, ainda o ano passado, não foi nesta época de criação, foi na anterior época de criação, eu fiz um vídeo na altura a mostrar que os primeiros casais que começaram aqui a colocar ovos eram os casais das duas filas de baixo, ou seja, supostamente os casais que menos iluminação têm, porque estão mais longe do teto. Portanto, é uma falácia, não é por aí, meus amigos, ok? Não é por aí. Ora, vamos lá ver aqui onde é que eu tinha ficado. Epá, o pessoal tem estado aqui a dar ao dedo. É bom, é bom. É excelente. Ok, mentirinha, felicidade durou pouco. Paulo Palmeiro, está top, amigo. Ok, obrigado. Aves Silva, posso dar canta chantina a te porte mesmo sem fator vermelho, mas ficar com cor? Poder pode, mas qual é que é o objetivo? Vai estar a estragar completamente a raça se vai usar cantachantina numa raça de canários de porte que nem sequer tem fator vermelho no standard. Não vejo muita lógica. E depois é assim, existem aves de porte que não têm o gene para conseguir processar a cantachantina e fazer sobressair essa cantachantina na plumagem quando fizerem a muda. Por exemplo, eu aqui nos meus Gloucesters, por muita cantachantina que eu dê, ou por muitos alimentos com beta-carotenos que eu dê, eles não pigmentam. Porque eles não têm o gene para conseguirem pigmentar se levarem corante. Ou beta-carotenos das frutas, dos legumes, por exemplo, ok? Mas poder pode, está à vontade. Nuno Duarte, eu fui aos gambezinhos, mas era o batedor. Tu já eras mestre. Pois, eu passei por essa fase primeiro de ser o totó, né? Na iniciação. E depois sim, depois também fiz muita gente andar aos gambezinhos. Aves Silva, o Nuno também tem o quê? Um bonequinho, uma coroa, lá o que é isso, de principal fã. Pois, reclamem com o YouTube, meus amigos. Não, isto não foi uma ideia minha, não tem nada a ver com isto, ok? De mentirinha, meio laranja, manchado não, tem fator. Ao Palmeiro, o YouTube eu já estive em 4, agora em 6 vai mudando. Ok. Aves Silva, é mentirinha. Pedro Correio, o sorteio de sexta é para todos os que estiverem na live. Sim, sim. Para quem está aqui e não acompanhou o que se passou há algumas lives atrás, o Nuno Duarte, na altura, disse que oferecia um passarinho do plantel dele, Canários Lizard, se no decorrer da live tivéssemos conseguido atingir 40 likes. Conseguimos. Portanto, o que é que se vai passar? Eu, sexta-feira que vem, desta semana, no final desta semana, irei fazer um sorteio para ver a quem é que sai aquela ave, para ver quem é que vai levar o canário Lizard para casa. Ok? Portanto, quem estiver nessa live, a ave poderá sair a qualquer um dos que estiverem nessa live, ok? Portanto, não percam. E sexta-feira não podem deixar de estar presentes na live, ok? A minha ideia será passar por arranjar um saquinho, arranjar umas bolinhas com os números de 1 a 30 mais ou menos, ou uns papelinhos, e depois vocês no decorrer da live de sexta-feira vão dizendo o número que querem, ok? E depois no final dessa live eu meto a mão lá dentro do saquinho ou da caixinha, misturo muito bem sem estar a ver, tiro uma bolinha ou tiro um número cá para fora e mostro em direto para vocês verem que não há batota, que não há nada, e o número que sair é a pessoa que vai levar a ave para casa, ok? Portanto, estejam cá na live de sexta-feira. Mas sim, é para qualquer amigo que esteja presente na live de sexta-feira. Ora, vamos lá ver aqui onde é que eu tinha ficado.
Estamos com 26 likes, meus amigos. Faltam 19 likes para atingirmos o objetivo, ok? Vamos lá. Quem ainda não colocou o joinha, não deixem de colocar, tá? Está bem? Ora, de mentirinha. Cara, eu estou pensando em parar de criar aves com fator. Está muito caro pigmento vermelho. Nunca foi barata. A Canta Xantina sempre foi muito cara. Nós sabemos que um quilo daquilo deve ser uma pipa de massa, porque normalmente vende-se em frasquinhos pequeninos. Portanto, um quilo daquilo deve ser bastante caro. Nuno Duarte, vou fazer bastantes perguntas para voltar ao primeiro lugar. O João Carlos Badal ultrapassou-me. O Alentejano a passar outro Alentejano. Olha agora a luta que aqui vai. Aves Silva tem aqui uma no Porto, que a alimentação é muito mais barata e gaiolas também. Pronto, uma feira, pronto, fixe. Aves Silva também existe uma enorme em Passos de Ferreira. Nós temos aqui um parceiro do canal, que é a loja ACL, que vai a essa feira em Passos de Ferreira, está lá sempre presente. Portanto, para quem quiser usar também o código promocional da loja ACL, estejam à vontade, dirijam-se lá à feira, porque vão encontrar lá a banca do Sr. Albino. Nuno Duarte, Vítor, pergunta direta para ti, já que o pessoal está envergonhado para fazer perguntas. Força, amigo. De mentirinha, aí na Europa é verdade que é muito popular gaiolas de madeira devido ao frio. É assim, amigo, não é bem gaiolas de madeira. As gaiolas de madeira têm tendência a ganhar piolho. Se o criador tem o azar de ter piolho nas suas aves, o piolho depois vai meter os ovos na madeira, nas ranhuras, nas frechas. Se for contraplacado, ainda mais difícil é depois de controlar essa praga. O que é que se usa aqui muito? É o PVC. O PVC é um dos melhores materiais que existe na atualidade para fazer gaiolas. Super fácil de limpar, super fácil de montar e desmontar, super asseado. Portanto, é o melhor produto que nós aqui temos. Portanto, sim, ao contrário de vocês aí no Brasil, em que vocês usam normalmente gaiolas como estas aqui atrás, todas em grade, seja atrás, seja dos lados, seja por cima, seja à frente, nós aqui temos muito o hábito de usar gaiolas em que 3 partes estão cobertas, as laterais e a parte de trás, e apenas a parte da frente é que tem grade. Se me perguntar porquê, talvez esta situação tenha começado a ocorrer por aqui no inverno fazer frio, talvez seja por isso. As gaiolas de exposição normalmente também são assim, tirando algumas raças, principalmente de porte, em que as gaiolas também são todas em grade. Em grande parte, não digo na maioria, mas em grande parte das raças de canários e de psitacídeos e de exóticos que concorrem nas exposições, as gaiolas normalmente têm sempre 3 partes em papel, que nós aqui até utilizamos gaiolas de exposição em papelão, ou seja, as laterais e a parte de trás são feitas em papelão e a parte de cima, e apenas a parte da frente é que tem uma gradezinha onde se mete o comedor e o bebedor e tem a porta para abrir e fechar, ok? Portanto, talvez tenha esta moda aqui na Europa tenha começado talvez por causa do frio, as aves ficam mais protegidas. Não lhe sei explicar muito bem, mas talvez seja por aí. 27 likes, meus amigos, estamos no bom caminho. Como podem ver, as lives começam a ganhar aqui consistência e começamos a atingir aqui números de veras interessantes para a densidade populacional que o nosso país tem, não é? Ora, eu estava aqui no comentário do Mentirinha a falar sobre as gaiolas, portanto deixem-me lá ver onde é que eu tinha ficado. Aves Silva, agora é uma competição de comentários. Paulo Palmeiro, o Clube Almadense fazia as feiras, às vezes não aparecia ninguém, às vezes 1, 2, 3 pessoas. Talvez depois da muda volte. Pronto, lá está isto, porque muitas vezes os criadores também choram, e depois os clubes até colocam, até facilitam e fazem esse tipo de situações, mas depois os criadores não aderem. Pá, é daquelas coisas. Nuno Duarte, Vítor, se pudesses voltar ao início, o que fazias de diferente? Pá, isso é uma pergunta muito complicada, amigo. Se eu pudesse voltar ao início, o que é que eu fazia de diferente? Pá, é uma boa pergunta. Pá, olha, mas também vou-te ser muito sincero. Se calhar não fazia assim nada assim de especial, amigo, porque acredito que tudo aquilo que eu tenho passado no mundo dos passarinhos, desde que me iniciei neste hobby, pá, mesmo tendo momentos maus, por exemplo, terem-me assaltado o canaril em 2009, pá, há pouca coisa que eu mudaria. Olha, relativamente a essa situação do canaril que me assaltaram em 2009, era uma garagem com portão em ferro,
tinha só uma janela, essa janela tinha gradeamento e foi através dessa janela, que devem ter usado um pé de cabra ou qualquer coisa, que conseguiram forçar o gradeamento, ou seja, sacaram o gradeamento fora. E eu normalmente tinha essa janela aberta, pá, mais que não fosse para entrar ar novo, e tinha confiança, como havia uma grade, tinha confiança que em princípio por ali ninguém entraria. Portanto, se calhar o que é que eu faria era colocava aquilo ligado à eletricidade, que era para o gajo que foi lá assaltar o canaril na altura, ou os gajos, terem apanhado um choque daqueles valentes que até os tintins subiam-lhes às orelhas. Essa é uma das coisas que eu me dava. Epá, relativamente ao resto, pá, é tudo uma fase, faz tudo parte, não te sei dizer, amigo. A fase do início, pá, como eu vos disse, eu com 9 anos comecei a armar aos pássaros, a ir ao candeia com o meu pai e com o meu tio. O meu avô era criador de canários. Lembro-me de eu ser miúdo e o meu avô criava canários sem raça definida. Tinha, eu agora estou nas terras que era que o meu avô morava. O meu avô tinha ali numa daquelas casitas velhotas que eu tenho ali. Era ali que ele deixava ali 7 ou 8 casalitos numa parede. E eu lembro mais vezes entrava e ficava fascinado a ver os canários. Pá, pronto, sempre vivi aqui no meio, quando vinha para aqui, porque era um meio rural, porque eu não morava aqui, morava na Moita, mas vinha aqui aos fins de semana, nas férias e tudo mais da escola, e sempre me habituei a estas histórias à noite. Por vezes eu vinha, eu, meu pai, a minha irmã e a minha mãe, vínhamos dormir aqui à casa do meu tio, passávamos aqui os fins de semana, e o meu pai e o meu tio tinham sempre o hábito à noite, iam para o candeia, o meu flobber nas mãos de cada um, e eu ia com eles, eu era o gajo do Fox, da lanterna. E eles diziam, ele ia para ali, ele ia para ali, pumba, pumba, pumba. E eu fui habituado a isto, portanto, entre coisas boas e coisas más, tirando esse facto de me terem assaltado o candaril, que foi mesmo a coisa pior, mandou-me muito abaixo e estive 2 anos sem criar, nem atendi as chamadas de amigos criadores nem nada. Foi uma situação que mexeu e vocês devem de imaginar, porque vocês têm o mesmo amor pelo hobby que eu tenho. Imaginem de um dia para o outro vocês chegarem a casa, ao vosso aviar, ao vosso canaril e não terem lá nada. Aquela situação ocorreu no mês de maio, em plena época de criação. Levaram os pássaros todos, aves reprodutoras, aves juvenis que já estavam independentes. A única coisa que deixaram foram ovos nos ninhos e crias que ainda estavam dependentes dos pais. Foi a única coisa que deixaram. Eu na altura não criava só canários, eu tinha canários de cor, tinha canários de porte, eu tinha féus, eu tinha glosters, eu tinha frisados, tinha arlequins. Para além disso tinha rosicolis, tinha loris, tinha caturras. Pá, eu até era mais um colecionador nessa altura do que propriamente um criador. Mas também, como já foi lá para trás, a minha mente também já me fez pensar no copo meio cheio. Eu tenho muito esta tendência também de pensar mais no copo meio cheio do que no copo meio vazio. Ou seja, se calhar se não tem acontecido aquela situação, eu se calhar não tinha iniciado a minha vida enquanto criador de competição. Porque eu na altura eu não expunha as minhas aves nas exposições. Eu amava isto apenas pela criação. E ganhei aqui outro amor, que foi o amor também à competição. Eu fiz uma promessa a mim mesmo. Se eu voltasse a criar depois daquilo que me tinha acontecido, quando voltasse, era para elevar o nível das aves, ter aves de qualidade para conseguir chegar às exposições e bater-me com os melhores criadores. Portanto, pá, vejo o copo meio cheio. Ou seja, foi graças àquilo que aconteceu, que foi uma tragédia, mas foi graças àquilo que aconteceu que fez-me dar este salto nestes últimos 10 anos, porque eu depois voltei em 2012, comecei ali a preparar matrizes, comecei a adquirir aves médias, de qualidade média alta, a alguns dos melhores criadores de glosters na altura. Arranjei também pássaros da fauna, porque eu na altura, depois quando voltei, foi com fauna e com glosters. E comecei a preparar os pássaros para as exposições, e em 2014, 2015, salvo erro, foi quando eu iniciei-me no mundo das exposições, já lá vão cerca de 10 anos. Pá, tirando isso, havia pouca coisa que eu teria que mudar, amigo, porque fez tudo parte de um processo de aprendizagem. É assim, isto é algo que vocês vão ouvir de muitos criadores ao longo da vossa vida, principalmente a malta mais nova aqui no hobby. Os criadores mais velhos, eu ao início não compreendia isto, há uns anos atrás eu não compreendia isto. Os criadores mais velhos sempre tiveram o hábito de dizer: é importante nós passarmos pelas dificuldades porque é uma forma de aprendizagem. Eu ao início não compreendia isto e pensava que as pessoas não queriam era transmitir o conhecimento que elas tinham, ajudar, ensinar.
Mas, passado estes anos, começo a concordar um pouco com isso, porque apesar de existirem as redes sociais, canais como este, de existir informação em livros, em revistas, existir grupos no Facebook, no Instagram, de criadores e tudo mais, a melhor aprendizagem que nós podemos ter na vida enquanto criadores são as coisas com que nos vamos deparando no dia a dia. Se nós passarmos por uma dificuldade e sem entendermos o porquê daquela dificuldade ter acontecido, é meio caminho andado para aprendermos, retificarmos a situação para não voltarmos a passar por esse tipo de dificuldade. Entendem onde é que eu estou a querer chegar? Portanto, eu acho que acaba por ser relevante. E mais uma vez, voltando à tua questão, e por fim, se calhar não me dava nada. Se calhar a única coisa que eu me dava era isto, era eletricidade nas grades quando me assaltaram lá o Canaril. Pá, de resto, eu cheguei a criar na varanda da minha mãe ralhava comigo que eu era miúdo, limpava aquilo poucas vezes, né? Um gajo quando é adolescente é mesmo assim. Mas era engraçado e a minha mãe ao fim e ao cabo até gostava. Às vezes eu via ela a trocar a água aos passarinhos, às vezes eu via ela a dar comida aos passarinhos, às vezes estava sentada na marquise e estava a olhar para os passarinhos e ver eles a cantarem. Depois cheguei a ter numa varanda no Montijo, quando me casei, fui morar para o Montijo, comprámos lá um apartamento que era um T1, era pequenino, era só para mim e para a minha mulher, ainda não estavam cá os nossos filhos. E eu tinha uma varanda para aí com 3 metros e meio de comprimento por 1 metro de largo e eu cheguei a ter ali mais de 100 pássaros, de tudo um pouco, de tudo um pouco. Pá, fases engraçadas. Tinha um papagaio que era o Joy, um papagaio da Patagónia. O pássaro era inteligente como tudo. Eu chegava do trabalho e o pássaro conseguia abrir a porta da gaiola dele. Eu tinha lá uma braçadeira, atenção. Ele conseguia forçar aquilo e abrir a porta da gaiola dele e depois começava a abrir a porta de todos os pássaros, que era para os pássaros virem todos cá para fora. Aquilo era uma loucura. Eu houve dias que eu chegava do trabalho, chegava à varanda e tinha os pássaros quase todos à solta. Pá, portanto, são todas lembranças boas e coisas que pá, eu não evitaria que tivessem acontecido. É um bocadinho por aí. Certamente haverão algumas coisas. Mas agora assim de repente é uma pergunta tão concisa e é uma excelente pergunta pá, que não me apraz dizer assim nada em termos de mudar. Meus amigos, 30 likes, estamos a 15 likes do objetivo diário. Vamos lá, quem está aqui a assistir e ainda não colocou o joinha, força, meus amigos, está bem? Hoje também temos aqui um código promocional do Cantinho da Passarada. Peçam amizade no Facebook, falem com o responsável da loja. Tem praticamente também toda a gama de produtos que a maioria dos criadores usam. Também costuma ter corantes, às vezes até costuma ter alguns tipos de medicamentos. Pá, portanto, falem com a pessoa, digam que vai da parte aqui do canal, do Canaril Santos Costa, e aproveitem o código promocional que está aí no segundo link da descrição, que vos dá 5% de desconto em toda a gama de produtos. Eles fazem também o transporte das encomendas para a vossa casa, portanto, é tranquilo. Ora, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Tinha ficado aqui no comentário do Nuno. Deixem-me lá ver se eu encontro. Ok. Sónia Costa, olá, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Aves Silva, colar no ninho com fita cola, ok, a fêmea. Paulo Palmeiro, tem uma interferência. Pois é normal, às vezes uma interferenciazinha basta vir uma brisazinha ou qualquer barulho aqui perto. Por isso é que eu normalmente uso o microfone, mas eu acho que o fio já não está bom e vou ter de comprar um, se calhar sem fios, que é mais prático e não existe. Isto é como aos fones para os ouvidos, aqueles sem fios acabam por ser melhor do que os com fio, porque inevitavelmente os fios acabam sempre por se estragar. E aqui vou ter que também aderir aqui a este sistema. Aves Silvão, isso não vale. Ainda andam com a história dos comentários e dos principais fãs. Aves Silva, acho que o áudio está bom. Aves Silva, o que costumam colocar no fundo das gaiolas? Olha, eu aqui é papel. Eu compro rolos, porque eu tenho aqui as minhas gaiolas em PVC. É tudo com sistema de rolo. E então é um papel absorvente que eu adquiro. E aquilo é super prático, porque aquilo absorve o máximo da umidade que as fezes têm e de alimento úmido que também possa cair. Acaba por absorver e acaba por evitar um pouco os maus odores. Virgílio São João fizeram uma pergunta. O Necton bio para a muda, já agora na muda, que vitamínico usa?
Olha, eu uso aqui muito o complexo da vitamina B, gosto muito. Gosto também de utilizar aqui vitamina K, vitamina E também. E depois, para além das vitaminas, é a alimentação. Tem que ser uma alimentação balanceada. Eu dou aqui uma papa mórbida, ou seja, uma papa úmida, que eu gosto de dar com frequência aos pássaros, onde junto depois pró e pré-bióticos, onde também junto cálcio em pó, onde junto spirulina, e depois também protetor hepático, que eu normalmente ponho na água de beber, e também Avishol, que é um produto que contém colina, que é muito bom para proteger o fígado, uma vez que aumentamos os níveis de proteína na alimentação que damos durante esta fase de muda. Tirando isso, poderei dar mais uma ou outra coisa, mas a base mais ou menos é esta. Não fujo muito aqui a esta gama de produtos. Demente Cheirinha, verdade, tenho fêmeas que arrancam o forro do ninho, vou tentar usar fita dupla face. Olha, eu colo os forros do ninho com cola para madeira. Meto umas gotas na parte do forro que vai ficar para baixo, meto lá dentro, acalco bem com a mão e depois coloco à disposição das fêmeas e elas não conseguem tirar. Depois no final da criação, quando os filhotes já estão independentes, arranca aquele forro, tem que se arrancar, lavo muito bem o ninho e volto a fazer o mesmo processo com o forro novo. João Carlos Badal, pronto, está aqui um criador com experiência e com conhecimento do produto. O Necton Bio é mesmo top. Portanto, aqui o amigo João Carlos aconselha. Aves Silva, gostava de adquirir aquelas lâmpadas de anoitecer. Alguém sabe marca e valor? Pronto, quem souber aí, deixa aí o vosso comentário. No outro dia tivemos aqui um amigo, um dos grandes criadores de exóticos que temos na atualidade no panorama nacional, que falou, deu os preços, deu o nome do modelo e acho que até deixou o site. Aves Silva, está boa mentirinha, também vou colar a minha lá no ninho, só falta 3 dias. Nuno Duarte, Necton Bio é o que tem como principais a vitamina A e D. Olha, ainda bem que falas nisso. Vitamina A também é muito importante dar na altura da muda da pena, meus amigos, ok? É uma vitamina que eu aqui também uso. Miminhos ao quadrado, boa tarde a todos. Venho aqui agradecer ao Sr. Vítor pela publicidade que tem feito à nossa empresa. Temos tido um feedback extraordinário, muitas encomendas. Meus amigos, temos aqui, olá Miminhos ao quadrado, muito obrigado por estar aqui presente e por acreditar aqui no nosso trabalho já há alguns anos para cá, é o nosso parceiro mais antigo. E muito obrigado aqui pelo seu feedback e obrigado também a vocês, meus amigos, porque se o Miminhos ao quadrado vem aqui pessoalmente deixar este comentário, é sinal que os amigos também têm aderido e têm questionado aqui o Miminhos ao quadrado sobre trabalhos, vestimentas, como vocês podem ver, vestimentas personalizadas, made in Miminhos ao quadrado, camisa made in Miminhos ao quadrado, fazem também calças de fato treino personalizadas com o vosso logotipo do vosso Vera, do vosso Conaril, fazem calções também, fazem coletos, fazem casacos de fato de treino, blusões, epá, uma infinidade, e mesmo coisas que eles não tenham em estoque, vocês podem dar a ideia e eles farão. Eu já dei aqui ideias de várias coisas, ao Miminhos ao quadrado, ao longo destes anos, desde as malas de transporte das minhas gaiolas dos glossers, a uma bolsa para andar nas expedições com a carteira e com fichas de inscrições e tudo mais, para não andar com aquilo dentro dos bolsos do blusão e não sei o quê. E eles têm feito tudo, têm sido inexcedíveis, é malta top, malta porreira, normalmente responde a tempo e a horas, têm bons preços e estão a dar 10% de desconto, meus amigos. 10% de desconto é espetacular. Se vocês, por exemplo, vamos expor aqui um número, se vocês fizerem compras no valor de 100 euros, poupam 10 euros. Pá, é um desconto brutal, ok? Portanto, muito obrigado, Miminhos ao quadrado, por estar aqui presente também. É um orgulho para todos nós. Ora, vamos lá ver aqui onde é que eu tinha ficado. Meus amigos, parámos nos 30 likes. Temos aqui 17 amigos a verem agora a live. Vejam lá, alguém que se tenha esquecido, por favor, deixem aí o vosso joinha para ver se nós conseguimos, antes da live terminar, chegar aqui aos 45 likes, ok? Ora, vamos lá ver aqui. Portanto, estava aqui no Miminhos ao quadrado. Nuno Duarte, até parei o carro para vir ler os comentários. Aves Silva, agora não usar nenhum suplemento ou vitamina na água, faço mal devido ao calor. Pronto, quando as temperaturas estão um bocadinho mais calmas, 30, 31, 32, não faz mal colocar os suplementos. Aqui o segredo é você verificar se a temperatura que está diariamente
vai fazer a água ficar morna durante o dia. Se esse fator não acontecer, você pode colocar suplementos. Sempre que essa situação ocorrer, ver que a água fica choca, ou você mete o vitamínico ou o suplemento na água e a meio do dia troca, e depois já mete só água fresca, ou então mais vale a pena não colocar nestes dias. Eu, por exemplo, relativamente aos London Fancy que estão ali atrás, eu tenho por hábito todos os dias trocar a água e todos os dias ponho um produto próprio para a oxidação das partes córneas na água de beber. Mas nestes dias de calor não tenho feito nada disto. Aliás, estes passarinhos já há 3 dias que não vinham à rua. Estão agora aqui na rua, no final do dia em que o sol agora está mais calminho. Hoje também as temperaturas foram mais baixas. Portanto, há 3 dias que eles não viam aqui a luz do sol, ok? É a mesma coisa com a água. Miminhos ao quadrado, um bem-aja a todos e estejam atentos às novidades. Muito obrigado a todos. Obrigado nós, muito obrigado. Aves Silva, Nuno, eu ganho nos comentários. Aves Silva, ganho tudo. O Lizard ia comentar. Nuno Duarte, fazes bem. Aves Silva, neste momento é melhor dar nas pearls ou não dar mesmo. Pronto, exatamente, exatamente. Poderão dar também, por exemplo, misturado nas pearls. Se fizerem pearls para dar aos vossos pássaros. Quando estão a pôr a dosagem de água equivalente à dosagem de pearls, metam um bocadinho da vitamina que querem dar ou do suplemento que querem dar nesse dia. É muito mais prático e assim não se estraga, porque não vai estar em contacto com água morna, água choca, ok? Pedro Correia, eu apenas utilizo a luz natural e criam bem em todas as gaiolas, menos as menos ensolaradas. Pronto, mais um criador então que acaba por me dar aqui razão relativamente a essa história dos LEDs. Pronto. Aves Silva, mas posso colocar na papa? Sim, claro, claro. Nas pearls, as pearls não absorvem a água. Você não tem que colocar a mesma quantidade de água para a quantidade de pearls. Então, em vez de colocar só água, uma parte, coloca as vitaminas. João Carlos Badal, Nuno Duarte contém 18 aminoácidos e vitamina A essencialmente. Pronto, ou seja, acaba por ser se calhar muito equivalente ao Animacetrato que eu aqui também uso com frequência. Provavelmente será isso. Porque para ter essa quantidade de aminoácidos, ter vitaminas, muito provavelmente será isso. Eu aqui sou muito apologista de dar o Animacetrato durante todo o ano. E claro, na muda da pena é inevitável também. Porque é um produto super completo. É um produto, para já, feito à base só de produtos naturais. E depois tem não sei quantas vitaminas, não sei quantos aminoácidos, ou seja, é excelente. Aves Silva, gostava de pôr o meu espanholinho amarelo intenso, mas que queria pigmentar o pássaro e ele não é intenso e queria pô-lo intenso, não consegue. Ou gostava de pôr o espanholinho de amarelo para vermelho, não percebi. Aves Silva, não sei o que é gambuzinos. Gambuzinos é um ser mitológico, é um ser imaginário, que normalmente só aparece à noite. E normalmente a partir da meia-noite. Adora ouvir a rádio da Ciência e esconder-se dentro de sacas de sarapilheira. Nuno Duarte, João Carlos Badal, sei que tenho lá um Necton por causa da vitamina A, mas não me lembro qual é. Já agora como se identifica a pessoa nos comentários. Tenta pôr aí uma arroba antes do nome ou qualquer coisa, Nuno, para ver se funciona. Aves Silva, é verdade, como as minhas aves nunca apanham sol, tem que estar vitamina D ou junto outra vitamina. Pronto, está aqui o amigo João Carlos Badal, um arroba, é isso mesmo. Aves Silva, bem, se não acho muito justo, nós é que colocamos os 40 likes e na sexta pode-nos acontecer algo e não poder assistir. Então, mas não podemos fazer nada, senão assim nunca mais vamos fazer o sorteio, não é? Eu já estou aqui e isto foi combinado com o Nuno, não foi apenas da minha autoria, foi combinado com o Nuno. Darmos aqui a semana toda para irmos divulgando esta situação do sorteio que irá ocorrer na sexta-feira, para dar tempo a todos e se tiverem algum compromisso que possa ser passado para o outro dia, para passarem para estarem aqui. Mal seria se fosse logo no dia a seguir que nós fizéssemos o sorteio, não é? Assim estamos a dar o tempo e a dar conhecimento a todos os amigos criadores que normalmente vêm aqui assistir às lives. Por exemplo, se quem não pôde assistir ontem esteja hoje, fica a par que vai haver o sorteio na sexta-feira. Quem não está hoje, amanhã poderá ficar a par até chegarmos à sexta-feira. Carlos Almeida, eu no meu canaril tenho uma luz lâmpada no teto e tenho uma luz LED de 1 metro na parede contrária às gaiolas. Assim, quando a luz LED acende, faz o dia e a do teto faz o amanhecer e anoitecer. Pronto, está aqui uma técnica que acaba por fazer o efeito do anoitecer e do amanhecer.
Nuno Duarte, Aves Silva, Gambezinos é tipo um coelho grande com duas asas e três patas, tipo um ET. É um bicho bué da estranho. Rui Rocha, boa tarde a todos os meus amigos criadores, incluindo o Vitor. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? Aves Silva, brinca, brinca, Nuno. Aves Silva, boa tarde, Rui. Sónia Costa, agora temos coroa, já passamos a ser da monarquia. Pois, não tem nada a ver com isto. Isto é o YouTube que decide. Isto é graças a vocês por estarem sempre aqui a comentar, meus amigos. José Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigos. Zé Carlos, como está? Tudo bem? Rui Rocha, comprei hoje para os mosaicos Canta Xantina, 10 gramas, 7 euros. Portanto, estão a ver. Se 10 gramas são 7 euros, 100 gramas são 70 euros, 1 quilo são 700 euros. Estão a ver, é caríssimo. Está a ver de mentirinha, é caríssimo em todo o lado, não é só no Brasil. Isto se calhar vale mais que o ouro. Meus amigos, 31 likes, vamos lá. Se alguém ainda não deixou o vosso joinha, deixem a ver se hoje conseguimos ultrapassar a quantidade de likes de ontem. Portanto, temos que chegar hoje aqui aos 45 likes, ok? Aves Silva, é verdade, Sónia, acho batota, só 10 é que tem. Angler Tuga, eu procurava gamezinhos nos ribeiros, pensava ser um animal aquático. Olha, amigo, mas sabe uma coisa, agora falando a sério, agora sem gozação por trás. Aqui há uns 4, 5 anos fui ao Aquário Vasco da Gama, o mais antigo de todos, aquele aquário em Lisboa, e estava lá num aquário um animal muito estranho, parecia ser um réptil anfíbio, ou seja, que vive na água, e lá embaixo dizia gambuzino. E esta? E eu que pensei toda a vida que os gambuzinos não existiam, ou era uma raça em vias de extinção, e estava lá um gambuzino. E agora esta, e não estou a gozar, ok? De mentirinha, se eu ganhar o Lizard, eu passo para o Aves. Ei, já está aqui cunhas. Epá. De mentirinha, não consigo lá para casa. Aves Silva, 10 gramas, 7 euros, Canta Xantina. Isso é bastante caro realmente, pois é caríssimo. Sónia Costa, Aves Silva, acho que tem a ver com a participação. Exatamente. Com a participação, mas lá está, não é só nas lives, é a participação em todos os vídeos que estão lá no canal. Comentários e tudo mais, tem tudo a ver com isso, ok? Pedro Correia, a madeira é porosa e tudo pode crescer, piolhos, fungos e bactérias. Exatamente, exatamente. Rui Rocha, os meus canários filhotes fazem hoje 32 dias, mas estou com medo de os tirar dos pais porque ainda não os vi a comer sozinhos. Qual a sua opinião? Amiga, aguarde mais 2 ou 3 dias, até aos 35 ou mesmo até aos 40. Aqui a situação é, enquanto você não verificar que o pai ou a mãe começam a bicar os filhotes, porque os filhotes continuam a pedir comida e os pais já estão saturados e sabem que eles já comem sozinhos e por vezes começam a bicá-los, aí é que você tem que se preocupar e aí tem que agarrar neles e separá-los, seja pela grade divisória ou colocá-los numa gaiola à parte. Enquanto não verificar essa situação e que os pais continuam-lhes a dar comida, também já estamos no final da época, não sei se ainda está a pensar fazer mais alguma postura ou não, portanto deixe-os ficar mesmo até aos 35, 40 dias, não há stress. Paulo Palmeiro, Vitor, temos uma feira em que tem muitas aves à venda e alimentação, é a Feira de Azeitão. Sim, ali é o mercado de azeitão que tu estás-te a referir, não é? Acontece num determinado domingo do mês, é esse. Sim, mas comparativamente a estas feiras que o pessoal está a falar, que ocorrem lá em cima, não tem nada a ver. Porque esse mercado é um mercado que tem tudo um pouco, né? Tem ali uma parte das aves, tem uma parte também das árvores de fruto, depois tem a parte das roupas, tem a parte de calçado, tem a parte também ali dos enchidos, queijos e não sei o quê. E esta malta, lá em cima, o pessoal do Norte, tem esta grande vantagem porque são feiras mesmo só de animais. Pá, é espetacular, não é? E nós aqui infelizmente não temos nada disto. Nuno Duarte, dê mentirinha, quanto é que o Aves pagou no Pix? Muito bom. Na volta foi o preço de uma saca de 25 quilos. Na volta foi isso, Nuno. Aves Silva, acho que é mais comum gaiolas de madeira no Brasil. Angler Tuga, loja ACL igual ao Sr. Albino Lopes. É isso mesmo, meu amigo. A loja do amigo Albino Lopes, a loja ACL. Costuma também ir à feira de Passos de Ferreira, ele tem lá sempre uma banca e poderá aproveitar os descontos promocionais, o desconto promocional de 5% em compra de toda a gama de produtos que ele lá tem à venda, ok? Aves Silva, sempre tive esta dúvida e não consigo tirar da cabeça por mais que me expliquem. Nuno Duarte, Rui Rocha, se quiseres entre em contacto comigo, que digo onde compra já a mistura de corante vermelho bem mais barata.
Pimento cheirinho, gaiolas de PVC, sama assim mesmo, vou pesquisar depois. PVC é um produto, amigo, é um produto parecido à madeira, mas não é madeira, ou seja, aquilo pode ir à água, não apodrece, não incha, pode apanhar calor, não dilata, é um produto muito bom. Ora então, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Meus amigos, 34 likes, estamos a 11 likes do objetivo. Vá lá, façam aí uma forcinha, por favor. Estamos com 55 minutos de live. Como vocês sabem, hoje não temos tema. Hoje poderemos falar aqui de tudo um pouco, ok? E podem estar a ver aqui pelos comentários que cada amigo coloca aqui uma questão ou uma pergunta e não apenas eu. Todos vamos aqui falando, ok? E comentando essas perguntas e essas questões que vão sendo aqui colocadas. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Muitos comentários, lá está, isto é importantíssimo, meus amigos, tanto para o canal como aqui para mantermos as lives a decorrerem durante mais tempo. Vocês sabem que ao início as lives eram para ser de 20 minutos, de 20 passaram para 30, quando demos por isto já estavam em 50 e agora tem sido uma hora e pouco. É muito bom sinal, é sinal que nós temos vontade de conversar uns com os outros, de transmitir aqui conhecimento, aprender coisas novas, é top. Ontem aprendi aqui uma coisa extremamente importante relativamente aos exóticos africanos. Eu não tinha noção que eram mais difíceis de criar, que eram mais sensíveis, precisavam de outras condições que os exóticos australianos não precisavam. Portanto, estamos sempre a aprender, meus amigos. Aves Silva, então a questão é: quantas vezes deve mudar a mistura nos comedores normais? Eu normalmente, eu agora não uso comedores normais, uso comedores automáticos, mas quando usava comedores normais, eu deitava fora a mistura que estava lá dentro quando começava a ver que já havia mais pó das sementes do que sementes propriamente, ok? Quando chega a esse ponto já não vale a pena estarmos a separar, porque só vamos estar a separar pó e mais pó e mais pó. E o ideal é colocar o comedor ao contrário, meter no lixo e encher com sementes novas, ok? Os amigos, deixem aqui também a vossa opinião, isto é o que eu fazia. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Como vocês podem ver, o Hilário também tem aqui um símbolo diferente. Ele, se quiser falar sobre isso, pode falar, mas também tem aqui um símbolo diferente, não é? De mentirinha. Pagou uma coca e uma coxinha. Ui, muito bom. Vitor Fialho, boa tarde a todos e obrigado, Cristina. Olá, amigo Vitor, como está? Tudo bem? Nuno Duarte, de mentirinha. Aves Silva, agora estou a mudar, dia sim, dia não. Mas acho que estou a gastar imensa mistura de sementes. Sim, eu acho que não vale a pena fazer dia sim, dia não. É superar as cascas e encher novamente. Quando ver que está a superar e que ao invés de estar a ver muitas sementes, já comecem a ver aquele pó, aí sim, deitar fora e meter uma mistura nova. Aves Silva, mentirinha, coca. Coca é uma Coca-Cola, não é? Mentirinha, cola. Cola também pode ser conotada a isso, não sei se sabem. Rui Rocha, eu quando era adolescente andava aos ninhos no meio da mata com o meu pai. Ninhos de rola, pombos, melros, gajos, queria muitos à mão e também tinha canários. Pronto, lá está. Houve algumas gerações em que o pessoal passava era os dias assim. Quando éramos mais novos passávamos os dias assim. Nuno Duarte, em termos gerais tenho uma ideia parecida com a tua, principalmente nas aves, que é o tema, mas até na vida, com o que fizemos de mal aprendemos com o que fizemos de bem e é para guardar. Pronto, é isso. Se nós das coisas más conseguirmos tirar ilações para que pelo menos elas não voltem a acontecer, já é uma coisa boa, não é? João Carlos Badal, concordo. Aves Silva, qual a diferença entre agaporni e rosicolis? Nenhuma. Paulo Palmeiro, eu sei o que é ser roubado, também me aconteceu e é muito mal mesmo, fiquei sem dormir uns dias, mas graças a alguns criadores que me ajudaram, eu nem queria e fiquei dias sem ir à garagem. Pois, eu passei 2 anos em que eu não queria meter a vista em pássaros, só o papagaio que eu tinha em casa, o Joy, o tal papagaio da Patagónia, que esse ficou lá em casa, foi o único que não foi roubado porque estava em casa, e uma caturra que assobiava o hino do Benfica. Foram as únicas duas aves, de resto eu nem queria. Amigos criadores ligavam-me, eu nem atendia o telemóvel, passei 2 anos completamente a querer fugir a isto. Só que lá está, o bichinho estava cá dentro e era inevitável mais cedo ou mais tarde ter que voltar.
De mentirinha, tenho para mim que quem rouba aves e é alguém próximo de você que te conhece, porque imagina, entrei na casa para roubar, em vez de levar joias, TVs, objetos de valor, vou levar canário e vai preso. Pois é provável, mesmo não sendo uma pessoa próxima, provavelmente era uma pessoa que eu tinha levado ao meu canaril. Essa era outra situação que eu antigamente tinha, porque não via maldade nas pessoas, e abria a porta do meu anterior canaril, esse que foi assaltado, a praticamente toda a gente conhecesse eu ou não. Hoje em dia já sou um bocadinho mais seletivo relativamente a essa situação. Para além de que hoje em dia tenho aqui isto de tal maneira que seria mesmo impossível, não digo impossível, porque impossíveis não existem, mas seria extremamente difícil voltar a acontecer o que aconteceu nessa altura. Eu, na altura, essa garagem, eu morava num apartamento no segundo andar, no Montijo, e tinha a garagem nas costas do Hospital do Montijo, ou seja, ainda estava a cerca de 300 400 metros do meu canaril. Portanto, não tinha como controlar essa situação, aquilo ocorreu de noite. Não tinha câmaras, não tinha alarme, não tinha nenhum sistema de vigilância que me pudesse ajudar, não tinha cão, não tinha nada. E hoje em dia tem isto tudo aqui neste canaril, não é? Ora, Ave Silva, voltando à mistura de sementes, enche o comedor e deixe estar quantos dias? Depende da quantidade de aves que você tem na gaiola, por exemplo. Se tiver um passarinho numa gaiola com um comedor só para esse passarinho, de 2 em 2 dias é o suficiente superar. Se tiver mais passarinhos, é normal que vão consumir mais comida, logo vão deixar mais cascas. E aí, se calhar, todos os dias superar. Depende da quantidade de passarinhos, de exemplares que tenha numa determinada gaiola. Eu, por exemplo, até estava a dizer que só tenho comedores automáticos. Mentira, estas gaiolas que estão aqui atrás dos London Fancy são de comedores de gaveta. E eu dia sim, dia não, porque aquilo, cada gaiola leva 10 comedores. Dia sim, dia não, vou lá soprar e vou pôr mais um bocadinho de sementes, ok? Portanto, 36 likes, meus amigos. Faltam aqui 9, vamos lá. Quem ainda não colocou o joinha, deixem o vosso joinha. Quem tenha, entretanto, entrado aqui na live e esteja a assistir e ainda não tenham colocado aqui o gosto, por favor, coloquem o gosto para ver se conseguimos atingir os 45 likes, de forma a ultrapassar a quantidade de likes que tivemos na live de ontem, ok? Ora, vamos lá ver aqui. Isto vai-se desligando aqui os comentários e depois eu tenho que voltar a ligar e tenho que voltar aqui à procura. Isto no computador era mais fácil, mas como eu tenho andado a fazer estas lives aqui em baixo, não tenho aqui o computador. Ora, já apanhei aqui o fio à meada. Um Duarte, Aves Silva, Agapornis inclui os rosicolas, os personatas e fichers. Não sei se está bem escrito e se inclui mais alguns. Sim, existem também os negrinis ou negrigenis, mas sim, é isso que estás a dizer, é exatamente isso. Aves Silva, é verdade, mentirinha, pois é alguém que conhece e às vezes estão a espiar o dia a dia da pessoa. Aves Silva, agradeço Nuno, eu chamo Agaporni a todos. Portanto, costuma-se dizer um Agaporni rosicoli, ou um Agaporni fischeri, ou um Agaporni personata, ok? Agaporni basicamente é a espécie. Depois dentro da espécie há as raças, por isso é que muitas vezes nós vemos aí aves que não são nem uma coisa nem são outra, porque juntam principalmente, acho que é ficheris com personatas e aquilo depois dá aves que acabam por não ser puras, não é? E até acho que são inférteis, salvo erro, não tenho a certeza, mas até acho que são inférteis. Aves Silva, até fiquei com a boca aberta de espanto. Nuno Duarte, Vitor, o que não nos derruba torna-nos mais fortes. Tiraram-te o chão, mas deram-te asas. Parabéns pela força e coragem de teres voltado. Pronto, amiga, pá, foi assim. Passados 2 anos, era como eu estava-te a dizer, uma saudade incrível. Não sentir aquela coisa de estarmos a trabalhar, estás a ver? E ter aqueles dias complicados de trabalho. Eu, para quem não sabe, eu trabalho na área da justiça, sou jurista e deparo-me com situações muito complicadas no dia a dia no decorrer do meu trabalho. Pá, e por vezes saio do horário de trabalho com a cabeça em água. E fazia-me falta aquele espaço onde eu sabia que durante uma hora e meia, 2 horas, eu podia ir para ali, livrar-me desses pensamentos do dia de trabalho, das coisas que tinham ocorrido e voltar a encher as barras de energia e ficar apto
para o dia a seguir, ok? Começou-me a faltar, pá, e vi-me obrigado a voltar, não é? Porque faz parte da minha natureza, faz parte de mim ter as aves. Tira-nos muita liberdade, é um facto. Tanto nas férias, como se tiver muito calor num fim de semana qualquer, não posso sair, que é o que eu digo aos meus filhos: olha, o pai não vai poder ir porque o pai tem vidas ali, e se o pai se distrai ou se acontece qualquer coisa, depois o pai vai com vocês e depois volto, vejo que aconteceu alguma coisa que eu não gostei, depois vou ficar arrependido, nem vou aproveitar aquele momento e depois há uma desgraça aqui. Pá, é complicado, tiramos às vezes algumas horas à família e tudo mais, mas é aquilo que eu gosto. E a minha família, graças a Deus, também compreende. Aves Silva, mas também deixando-nos muito em baixo. Rui Rocha, Aves Silva, eu encho meio comedor e vou vendo e sacudindo, para que as cascas vão para o fundo e as sementes venham para cima. Enquanto eles não derem a volta, quase tudo não muda. Pronto, é outra técnica. Aves Silva, se isso me acontecesse, sentir-me-ia muito em baixo. Rui Rocha, depois meto num frasco à parte e separo as cascas das sementes. Depois volto a colocar as sementes limpas junto com a mistura existente. Aves Silva, mas quantos dias, Rui, dura a mistura? 3 dias por aí. Aves Silva, sim, mas esse era o Wi-Fi, a tal lâmpada. Sim, era o Wi-Fi, sim. Virgílio São João, spirulina, usa quantas gramas por quilo de papa? Eu uso 5 gramas. Olha, amigo, não lhe sei dizer, eu sei que está na bula. Eu sigo exatamente aquilo que é indicado na bula. Não lhe sei dizer qual é que é o valor que lá está, mas pronto, eu por norma, eu não fujo muito àquilo que é indicado nas bulas dos produtos. Pá, se dizem que é para pôr 3 mililitros de líquido por água de bebida, eu meto. Se dizem que é para pôr 10 ou 100 gramas por quilo de papa, eu meto. Não sou de fugir muito às dosagens indicadas nas bulas. Aves Silva, mas compra somente vitamina A? Sim, também existe apenas frasquinhos só com vitamina A. Rui Rocha, um canário por norma come uma colher de sopa de mistura por dia. Ok, Rui agradece, diz o Alves Silva, então em vez de estar a encher os comedores, coloque uma colher de mistura no comedor. Acho que deve ser mais fácil assim, pois sempre tive esta dificuldade. Rui Rocha, quem tem animastrato é preciso dar mais alguma vitamina além dessa nesta altura? Não, não, porque aquilo já é um composto vitamínico, mineral, de aminoácidos tão grande que não há necessidade. Aquilo que eu aconselho a darem também é um protetor hepático e um produto à base de colina. Eu aqui uso o Avisol, mas há produtos até mais baratos e que até vêm com maior quantidade, que também têm colina na sua constituição. Mas dando o Animastrato é extremamente completo. E o Animastrato poderá tanto ser dado na água de beber, como por exemplo nas pearls, ou quem der o rusco ou cuscuz, alimentos que absorvam a água, pode também ser dado assim. Aves Silva, Rui, eu tenho o Animastrato e o Mutavit, mas devido ao calor não tenho colocado. Posso dar então a vitamina na farinhada ou na papa, sim. Mas deixei de dar pearls. Então se continuar a dar cuscuz, por exemplo, também só vai ter que dar as vitaminas 1 ou 2 vezes por semana. 1 ou 2 vezes por semana dê cuscuz, por exemplo, de molhado em água e aproveita e mete lá as vitaminas. Rui Rocha, não sei o que é gambuzinos ao saco. Pois, Paulo Palmeiro, temos que levar o Aves Silva aos gambuzinos, o Aves Silva e aqui o amigo Rui Rocha, que isto também não sabe. Nuno Duarte, João Carlos Badal, Necton Biotina, é este que tenho. É capaz de ser esse. Biobiotina é capaz de ser esse. Rui Rocha, Aves, o Animastrato para mim é a vitamina mais completa, ou dá um ou dá outro, senão os pássaros ainda morrem com excesso de vitaminas, pois são as chamadas as hipervitaminoses. Também já falámos nisto há algumas lives atrás, meus amigos. Existem hipovitaminose e hipervitaminose. Hipovitaminose é quando tem carências vitamínicas. Hipervitaminose é quando tem excesso de vitamina. E as aves também podem morrer por terem excesso de vitamina. Por isso é que é preciso dar as coisas faseadamente e não todos os dias, não é? Oh, Rui, sou extraterrestre, nunca ouvi falar nos gambuzinos. Não é gambuzonos, é gambuzinos. Chiva, pensei mesmo que o gambuzino era um animal. Então, mas é um animal. Rui Rocha, pode dar as vitaminas na parte da manhã e depois do almoço. Troca por água normal nos dias de maior calor, exatamente. Oh, Rui, agradeço a dica do Animastrato, mas também tem vitamina A.
me faz um bocadinho de espécie, meus amigos. Vocês compram as coisas e não veem a bula, vocês não veem a descrição dos produtos. Está lá bem escrito todas as vitaminas que têm, todos os aminoácidos que têm, todos os minerais que têm. Vocês, pelo que eu percebo, e é isto que eu quero combater, vocês dão as coisas porque ouvem outros criadores dar. É importante vocês analisarem, estudarem as coisas que vocês vão ouvindo criadores com mais experiência a dar. Vocês não podem ir dar só porque houve outro criador dar. É importante, quando o produto chega às casas, pelo menos eu tenho esta curiosidade. Eu sempre tenho um novo produto, a primeira coisa que eu vou ler, eu leio a bula de cima a baixo. Na totalidade. Para ter um conhecimento minimamente geral, já que não tenho na prática, porque vou começar a usar naquele momento, mas ter um conhecimento geral daquilo que é o produto, quais os efeitos que ele provoca e para o que é que serve. Isso é muito importante. Nuno Duarte. Corri ao Vasco da Gama para ir ver o Gambuzinho. A sério. Olha, eu tenho uma foto que eu tirei na altura. Eu ia ter uma foto na minha cloud. Hei de ter uma foto disso. Estou-vos a falar a sério. Afinal, os Gambuzinhos existem mesmo. Edmilson Oliveira. Boas companheiros. Só cheguei agora do trabalho. Olá, amigo Edmilson. Tudo bem por aí? Angler Tuga. Há uma espécie de peixe chamada gambúzia que foi introduzida para controle da população de mosquitos e chama-se gambúzia. Encontra-se em ribeiros, lagos, rios. Pensei que fosse daí o mito. E se calhar até foi esse tipo de animal que eu vi num aquário, lá no aquário Vasco da Gama, aquele muito antigo que tem aquela lula gigante que está lá embalsamada. Vocês, quando fizerem lá uma visita, nós antigamente na escola íamos muito a esse aquário, que era o maior aquário que existia em Portugal. Depois é que foi feito o oceanário e tudo mais, mas antigamente, basicamente só havia esse. E há lá um aquário que diz gambuzino, e é um peixe muito estranho, que parece quase uma salamandra, metade peixe, metade anfíbio, aquilo é um bocado estranho. Mas o nome que lá está é gambuzino. Ave Silva, afinal é um peixe. Pois é um peixe, mas é anfíbio, por isso é que a malta vai à noite para o campo, porque aquilo à noite sai dos lagos e anda no meio do campo. E tem uma pancada com música da Rádio Renascença. Não vá-se lá perguntar porquê, não percebo. Ave Silva, muito obrigado, Mentirinha, és o maior. O Rui Rocha, nós costumávamos pôr os mais novos com um saco e um pau e dizíamos para eles baterem com o pau no chão e dizer gambuzinhos ao saco. E assim eles enchiam o saco de gambuzinhos. Exatamente. Ave Silva, portanto, finalmente vou, com a ajuda do Mentirinha, fico com o Lizard. Pois já está aqui grandes cunhas. Pá. Isto a sério. O que estas pessoas fazem por um pássaro, pá. Rui Rocha, eles ficavam a bater com o pau no chão até se cansarem e nós mais velhos ficávamos a rir. Eu chegava aí para casa, eu ia-me embora e deixava-os lá. António Correia, amigos, vocês têm que ter paciência, mas quem vai ganhar o Lizard sou eu. Ui, mais um aqui para a competição. Luís Gonçalves, boa tarde a todos, não consigo ouvir aqui onde estou, mas já deixei o meu like. Um abraço a todos, logo irei assistir com calma. Olá, amigo Luís, e muito obrigado por deixar o seu like. 37 likes, meus amigos, estamos quase lá, vá lá, vamos fazer o forcing final. Faltam aqui apenas 8 likes para conseguirmos atingir o objetivo da live de hoje, está bem? Aves Silva, António Mentirinha já me ofereceu o Lizard. Nuno Duarte, Paulo Palmeiro, boa tarde, amiga. Feira de Azeitão é todos os sábados. Tem lá um senhor a vender gaiolas de metro galvanizadas. Se for o mercado de azeitão, é aos domingos, Nuno. Se for uma feira que exista e que seja ao sábado, normalmente é chamada a Feira da Revenda, que é na véspera do dia do mercado. Não sei, o Paulo deve estar por aí, ele também já deve ter respondido, ou irá responder. Angler Tuga, sim, costumo comprar o que precisa ao Sr. Albino. Muito atencioso a quem precisar tirar alguma dúvida e tem muito material bom, recomendo. Pronto, estão a ver, meus amigos, um dos parceiros comerciais aqui do canal, bem referenciado por um dos amigos que costuma estar frequentemente aqui nas lives. Portanto, já sabem, quando for aquele dia do link promocional de 5% de desconto do amigo Albino e que consigam, que morem junto à área onde o Sr. Albino tem a loja física, bem como quando vai à feira de Passos de Ferreira, ou se quiserem também podem entrar em contacto com ele, solicitar que ele faça o envio por transportador, porque ele também tem esse procedimento, e ele envia. E ele tem promoções muito boas também, portanto vocês poderão juntar aqui o útil ao agradável. Aves Silva, portanto, contem com o meu prémio na sexta. Aqui a Feira dos Passarinhos é aos domingos, acho que começa às 7 da manhã. Rui Rocha, o que vale é que o Nuno é meu vizinho e já combinou com o Vítor de colocar mais papelinhos com o meu nome
do que os outros criadores e assim as probabilidades de ganhar o Lizard são maiores. É pá, no que vocês metem. Ave Silva, alguém sabe dar o valor médio de um pintacilgo parvo sem mutações simples? Depende. Se for uma ave apanhada, o que eu não recomendo que você tenha uma ave apanhada, pode-lhe custar 10 euros, 15 euros, 20 euros, por aí fora. Se for uma ave que tenha documentação, pá, pode ficar entre os 50 e 100 euros. Pelo menos era esses os valores praticados quando eu ainda criava, não sei se no momento ainda é. Rui Rocha, mentirinha, não vale a pena estar a jogar em conjunto com o Aves porque o Lizard já é meu. O meu contrato com o Nuno e o Vitor offline já está feito e não existe a possibilidade de falhar. Aves Silva, já estão a combinar o Lizard por trás das minhas costas. Rui Rocha, Pitacilgo Parvo. Não, Pitacilgo Parva, que é o nome em latim que se dá à raça de pintacilgos autóctones aqui de Portugal. São chamados pintacilgos parva, Carduelis parva. É um nome parvo, mas é o nome que se usa. Nuno Duarte, falando de ninhos e candeia, etc. Nasci nesse mundo e com 9 anos de idade tive meio mundo à minha procura. Saí para a escola às 8 da manhã e regressei às 20 da noite. Pois eu fazia muito isso também, amigo. Chegada à altura da primavera, quando nós sabíamos que havia ninhos, era uma loucura. Eu aqui nesta zona até tinha a sorte que até biclacos de ninho eu apanhei ainda com o bico preto. Porque aqui existia, agora já não, mas há 20, 30 anos atrás existiam aqui muitos charcos e os biclacos adoravam fazer ninhos junto aos charcos. E então eu via, e eles faziam os ninhos em arbustos de média altura, que desnudavam aí pela cintura. E então eu ouvia os filhotes a pedir comida, e ia lá e via os filhotes ainda com o bico preto, e apanhei muitos deles assim e acabei de criar eles em casa. Coisas que eu hoje em dia não recomendo que façam, mas quando era miúdo era um bocado assim. Citalândia, a diferença entre agapornis e rosicolis é que o rosicolis é uma das 9 espécies do género agapornis. Pronto, rosicolas, personatis, xixeri, era isto, nigrigenis, exatamente, lilianae, canus, taranta, polária e swinderniana. Pronto, está aqui um especialista em psitacídeos, nomeadamente na gama da agapornis, está aqui tudo explicado, meus amigos. Obrigado, amigo. Virgílio São João, tenho 5 casais, fiz com uma garrafa de 1,5 litro com a ajuda de um aspirador limpa as sementes, tirei o protótipo da net. Já vi esse protótipo também. Aves Silva, o meu contrato é com o Vitor, já lhe disse que lhe dava a mistura Pet Cup Fly e grito e ele aceitou. E eu não aceitei nada, nananana. Rui Rocha, Virgílio São João, eu faço o mesmo. Aves Silva, como o Virgílio é que faz com as sementes, é que gasto mesmo muito. Paulo Palmeiro, Nuno Duarte, à Feira de Azeitão, é o primeiro domingo do mês e sim tem elas galvanizadas. Pois é, o mercado. Nós aqui nesta zona na margem sul, pronto, nós sabemos que o mês tem 4 domingos e por norma há 4 mercados aqui. Há o mercado de Azeitão, há o mercado do Pinhal Novo, há o mercado da Moita. Ó Paulo, ajuda-me lá que está-me a faltar aqui um. Azeitão, Moita, Pinhal Novo e qual é que é o outro? Já não me estou a recordar onde é que é o outro, mas normalmente há sempre estes 4 mercados. E ao sábado, na véspera de existir esses mercados, costuma-se dizer que é a feira da revenda. Japetuno, com uma peneira é bastante fácil limpar as sementes, as cascas vêm ao de cima, é só tirar e ainda se tira o pó. Aves Silva, mas peneira todos os dias. Rui Rocha, Feira da Malveira, Feira da Brandoa. Nuno Duarte, era GNR e bombeiros por todo o lado e eu mais outros com uma gaiola de grilos cheias de pássaros. Foi empurrar até não caber mais. Resultado, sopa no lombo, um mês sem sair de casa e nem vou falar nas aves. Muito bom. Aves Silva, estou a insistir, pois gasto mesmo muitas sementes. Os 5 kg já estão a acabar. Sónia Costa, ou Lovebirds, pois também existe quem considere, principalmente os rosicolas, os pássaros do amor. Sim, os Lovebirds, exatamente. Aves Silva, sim, Sónia em inglês. Só se diz Lovebirds, pois são conhecidos por pássaros do amor, exatamente. Aves Silva, já apareceu o meu chapéu. A sério? É pá, parabéns, muito bem. Quem chora está sempre a mamar, isto é incrível. Já petou um dia sim, dia não. Rui Rocha, não existe uma loja em Alfragide que vende galas galvanizadas. Aves Silva, 3 dias, meio comedor de mistura, agradeço.
Rui Rocha, obrigado, Vitor, pelas explicações. Ora, essa, amigo. José Gomes, olá, boa noite. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Silva, portanto, chega o Animastrato, hepático e colina, exatamente. Alexandre Guerque, qual o valor de um canário Gloucester aí na Europa? Olá, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live e ao canal. Depende, amigo, depende onde é que vai adquirir a ave. Ou seja, nós aqui temos, e como é normal, também deve ser a mesma coisa, por exemplo, aí no Brasil, nós aqui temos preços de aves mais fracas, preços de aves de uma gama média e preços de aves de uma gama top. Depende do que o amigo precisa, mas posso lhe dizer que os preços podem variar entre os 25 euros até aos 200 euros, por exemplo, nos Gloucesters, entre os 25 euros até aos 200 euros, dependendo da qualidade da genética da ave e também de algumas mutações que existem no canário Gloucester, ok? Aves Silva, os gambezinhos deve ser coisa do sul. Pois, olha, não sei. Por acaso tenho que ir pesquisar se é uma espécie autóctone do sul ou também se existe no resto do país. Rui Rocha, eu leio tudo e pesquiso tudo antes de comprar. Pronto, isto é muito importante, meus amigos. Esta situação de estarmos a dar as coisas e depois nem sabemos a sua constituição, pá, não me soa bem, sinceramente, porque acho que é importante nós analisarmos aquilo que estamos a dar aos nossos passarinhos e não darmos apenas porque ouvimos o criador A, B ou C estar a dar. Por muito boas referências que se tenha do criador, nem é a idoneidade do criador que está em causa, é o interesse do próprio criador ao administrar produto às suas aves tem que ter. Virgílio São João, Aves Silva, uma garrafa de 1,5 litro, com a ajuda de uma agulha, foi fazendo um furinho em 2/3 da garrafa, com a ajuda do aspirador na boca da garrafa, limpo 90% do lixo que vai ficando no fundo. Aves Silva, isto é como uma folha de instruções de móvel, ninguém lê. Aves Silva, agradeço, Virgílio. Nuno Duarte, parece um doido a rir sozinho com os gambezinhos. Ai, Aves Silva, ai nossa, gosta da rádio. Não, não é uma rádio qualquer, o problema está aí, é a Rádio Renascença, e nós sabemos que é uma emissora antiga. Se nós não tivermos um rádio minimamente bom e se não tivermos numa área onde se consegue sintonizar bem esse posto, é esquecer gamezinhos. Se é que a maioria do pessoal que vai aos gamezinhos raramente os apanha. Contam-se pelos dedos de uma mão a quantidade de pessoal que já conseguiu apanhar gamezinhos até hoje. Aves Silva, serve para comer os gamezinhos? O quê? O rádio? Não. Aves Silva, vocês vão ver na sexta-feira quem vai ganhar. O meu nome a sair do papel. Não é o nome, meus amigos, é um número, não é um nome. Porque senão com o nome aí é que vai haver batota à torta e direito. Rui Rocha, aves, gambezinhos, abelhão-bata é uma delícia, nunca experimentou. Aves, agora estão a gozar comigo. Paulo Palmeira, Aves Silva, os gambezinhos, come-se grelhado. Isso também vai do gosto de cada um, né? Aves Silva passou do Nuno para mim. Aves, você é de onde? Do Porto. Anglartuga, via muitas minheirinhas, cerejinas, em criança, a fazerem ninhos em pequenos buracos nos muros. Pronto, meus amigos, para quem não conhece estes termos, milheirinhas ou cerejinas são as chamadas chamarizos. Podem ter qualquer um destes termos. Ou seja, é o parente mais próximo que nós temos do canário na nossa fauna em Portugal continental. É por isso é que normalmente juntarmos uma chamariz ou milharinha, como quiserem chamar, a um canário, alguns desses filhotes conseguem ser férteis, ok? Porque a proximidade genética é extremamente próxima, é muito, muito, muito aproximada. Rui Rocha, muito longe, senão eu lhe arranjava um pintacilgo sem que vende por 30 ou 40 euros. Obrigado, Rui. Rui é de onde? Lisboa. Paulo Palmeiro, Coina. Portanto, Coina, Azeitão, Pinhal Novo e Moita. É isso mesmo, amigo, é isso mesmo. Aves Silva, sim, vi aqui no Porto, pois é muito longe, mas agradeço. Sónia Costa, Coina, pronto, obrigado. Aves Silva, 30, 40 euros era fixe, pena ser longe. Coina, Aves Silva, Coina. Coina é uma terra aqui na margem sul onde também se faz um desses mercados de domingo. Está-se a rir. Aves Silva, quem não chora não mama, não levem a mal. Meus amigos, 37 likes, empancámos aqui, acho que não vamos conseguir chegar aos 45 likes hoje, amigos. Vejam lá se alguém ainda tem um joinha aí no bolso, por favor. Deixem o joinha a ver se conseguimos chegar aos 45 likes antes do final da live. Amanhã também tenho um tema engraçado, não vou comentar porque senão vai começar já aqui a gerar muitos comentários, mas é um tema também engraçado
e eu quero saber efetivamente os que usam, os que não usam, os que concordam, os que não concordam, ou seja, também é um assunto de veras engraçado e que vai gerar aqui muitos comentários certamente. Rui Rocha, um dia que nós todos nos reunimos perto daí para uma almoçarada ou uma exposição de canários, e se ainda não tiver, eu levo-lhe. Mas de certeza que se for ao LX você encontra quem venda. Pois. Silva, o Rui não conhece alguém aqui do Norte, pinta sugos a esse preço. Nuno Duarte, Rui Rocha, eu conheço da Alfragide, da Buraco e da Amadora. Ok. Silva, sim, já vi, mas só tem no Sul. Aqui no Norte pedem 50 euros para cima. Citalândia, aqui no Norte também há gamezinhos. Pronto, então. No Norte também há. Então é uma espécie autóctone de Portugal inteiro. Pronto. Rui Rocha, é esse mesmo. Nuno. Silva, também há. Pois. Ora, estão a ver, meus amigos. Estão a ver. Pronto, meus amigos, mais um bocadinho. Já vamos aqui quase com 1h30 de live. Houve aqui várias questões. Há tempo para a brincadeira, como sempre. Dá sempre para estarmos aqui um bocadinho a falar sobre coisas importantes e relevantes para os nossos passarinhos, aprender sempre coisas novas, estar na brincadeira, dá para um bocadinho de tudo, ok? Mas pronto, eu acho que vou ficar por aqui, meus amigos. Acho que foi mais uma live super engraçada. Ora... Nuno Duarte, eu gosto de Pinta Silva, se um dia precisar, ainda bem que somos amigos. Silva, se dá para comer gambuzinos? Eu não gosto, vou ser muito sincero, mas há quem goste. É a mesma coisa que comer ouriços. Há quem come ouriços e há quem não goste. Nuno, depois são os dois de Lisboa. Rui Rocha, o que eu conheço é na Buraca, o nome é Animalia. Silva, Coimbra é uma cidade. Não, não é uma cidade, é uma vila, mas pronto, é uma terra, é uma localidade, exatamente. Angler Tuga, por acaso, quando procuro pintacilgos parva no LX para venda, poucos se vêm de cá do Norte. A grande maioria que vejo são criadores do Sul. Pois, eu sei que não é agora a altura, mas há muitos aqueles pintacilgos de passagem que normalmente nem são os pintacilgos parva. Costuma-se dizer que são os pintacilgos ingleses. E há muita malta que ainda vai armar aos pássaros e apanha esses pintacilgos de passagem. Dizem-se de passagem que normalmente eles fazem a rota do centro da Europa para o norte da África e alguns passam aqui por Portugal, principalmente aqui nesta zona centro-sul, e há muita malta que vai apanhar, e esses pintacilgos são um bocadinho maiores. Não são os pintacilgos major, os chamados pintacilgos siberianos, mas são maiores do que os pintacilgos autóctonos que nós temos aqui. E normalmente são bem bonitos e têm, em vez de terem aquele vermelho típico do pintacilgo parva, têm aquele cor de laranja forte, brilhante. Os passarinhos são muito top, muito top. Depois tentei colocar outro like, pois infelizmente não dá, mas já tem um chapéuzinho, já não perde tudo. Estamos nos 38 likes, pronto, eu penso que vamos ficar por aqui. Rui Rocha, cidade não, se não me engano é vila, mas o nome está correto, até existe uma música. Aí vamos à Coina, rapaziada, vamos a todas, não escapa nada. Sim, também há aquela história da reta de Coina, né? Porque acho que quem for daqui desta zona sabe certamente que existe a reta de Coina. Paulo Palmeira, obrigado, Vitor, pela live. Abraço, amigos criadores. Um forte abraço, amigo, obrigado. Edmilson Oliveira, eu estou a ver a live e a tratar dos canários. Meu amigo Vitor, os London Fest estão lindos. Vamos ver como vão ficar ao fim da muda. Amigo, é como eu, olha, tenho ali os meus, aqueles que estão já a começar a mudar. Trouxe-os agora um bocadinho cá para fora para oxidar. Agora o sol já não está aqui a bater, acabando a live, já os meto lá dentro outra vez. Mas é um processo espetacular, é ou não é, amigo? É uma metamorfose brutal. Silva, Coina é um nome engraçado, é verdade. Rui Rocha, um abraço a todos e Aves, assuma que dói menos. O Lizard é meu. Um forte abraço, amigo. Até amanhã. Abraço a todos, muito obrigado pelo convívio. Deus vos abençoe. Silva, o Lizard é meu. Rui, se me deres um pinta-suco, pode ser teu. Pedro Correia, Coina. Nuno Duarte, ali Malândia, vende online e tem lá outra loja física ao lado das bombas que fecharam por causa da Coca-Cola. Então pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui. Amanhã mais uma live, amanhã uma temática também interessante e que eu também gostaria de saber a vossa opinião, ok? Vou deixar para amanhã, fica aqui no ar, mas vai ser também uma temática bastante interessante. 39 likes, não é mau,
Não foi o objetivo atingido, mas não é mal, 39 likes. Agradecer a todos por estarem sempre aqui presentes, por deixarem o vosso joinha, e até o próprio YouTube já começa a considerar-vos, porque já começa a dar aí uns troféuzinhos, uns bonequinhos e tudo mais, ok? Por fim, e como já vem sendo hábito aqui nas lives, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço.